Quando eu falei lá atrás para vocês, no ano passado, que a gente brigaria pela Libertadores e nós brigamos, e esse ano, quando eu usei a frase que nós estávamos entre os 8 melhores elencos do Brasil, eu falei confiando em vocês. E eu acho que faltava, com muito respeito a todos que passaram aqui, uma pessoa como o Diniz e a sua comissão, que conseguisse botar isso para fora. Tem a voz de uma finalidade, né? Tá aqui, fazendo uma baita de uma partida. Ele agradece, ele sabe que merece. O artilheiro vai aproveitando o espaço enquanto todos os jogadores do Vasco estão ali reunidos. O Diniz está esperando todo mundo, né? Como ele faz tradicionalmente em suas equipes, ele espera que todos cheguem juntos para depois fazer uma saudação à torcida. E o Verratti chegou agora. O Diniz está esperando todo mundo falar. Vamos agradecer lá, vai. Vamos lá na galera agradecer. Tá aí, ó. Momento que o Diniz sabe como poucos criar esse laço com a torcida, essa conexão com a galera que... Não encaixar comigo porque o cara que faz gol, pô. O cara, camisa 9, argentino, já sabe como é que é, né? Conexão comigo é uma instantânea. O cara faz a coisa mais difícil do futebol, que é fazer gol. Cara. E além de tudo, é um homem, assim, um líder impressionante, vestiário. O cara tem, 30 e alto anos, acho que 37, 38. O cara corre, o cara marca, o cara lidera. É um exemplo aí para todo mundo. Então, assim, jogar comigo, essas características que eu estou te falando, são muito mais importantes do que, obviamente, uma coisa do cara ter um pouquinho mais de refino técnico ou não. Ele tem as coisas mais importantes para jogar comigo. Tem valentia, tem coragem, tem liderança, tem personalidade e faz gol, muito gol. Então, quase que um pacote completo. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos espalhados de norte a sul, de leste a oeste do nosso país, ou para você que está espalhado pelo globo terrestre. Sejam todos muito bem-vindos aqui no meu, no seu, no nosso canal Vascaíno desde sempre. Para você que não me conhece, é um prazer. Eu me chamo Álvaro Silva, estamos todos os dias, pelas madrugadas, pelas manhãs, aqui no YouTube. Sempre, é claro, para falar do nosso amor em comum, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Meus amigos, olha só, hein? Muita coisa importante que a gente vai abordar nesse conteúdo. Já peço para você que está aí nos acompanhando nesse início de madrugada, para você que vai para o colégio, que vai para a faculdade, que está indo para o trabalho, que está nos assistindo, está nos escutando, coloca atenção, porque a gente vai falar de todos os jogos da nona rodada do Campeonato Brasileiro, que terminou nesse domingo. Inclusive o Vasco terminou a rodada em 13º colocado na competição aqui do nosso futebol. Vamos falar também, é claro, da tabela do Brasileirão. E vamos falar de mercado da bola, né? Tem jogadores que podem deixar o Vasco, né? Tem situação aí de centroavante se destacando, o Verratti aí fazendo história com a camisa do nosso gigante. Vamos falar também sobre a situação envolvendo a CBF, né? A escolha para um novo presidente, o Brasil correndo risco, inclusive, de ficar fora de Copa do Mundo, e até os times podem ser eliminados do Mundial. É uma polêmica sem precedentes acontecendo nos bastidores da CBF e também da entidade máxima do futebol mundial, a FIFA. Então a gente vai abordar esses assuntos aí de suma importância. E é claro que a gente vai falar também do jogo do nosso Vasco nessa terça-feira, né? Hoje já é segunda-feira, segundou, acabou a folga para geral, né? E amanhã já teremos Copa do Brasil, Vasco e Operário aqui no Rio, em São Januário. Jogo valendo vaga na próxima fase do mata-mata milionário aqui do nosso futebol. Então, meus amigos, olha só. Vai na cozinha, pega aquela aguinha, aquele cafezinho, aquele lanche. Para você que está assistindo o nosso canal de madrugada, você que está nos assistindo de manhã, já pega aquele lanchinho, o seu cafezinho da manhã e para aqui na frente da nossa tela para assistir o nosso conteúdo. Sabe por quê? Porque eu vou colocar a vinheta e está começando mais um Madruga Vasco aqui no nosso canal.
isso aí, é isso aí. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês mais uma vez. Que Deus abençoe as nossas semanas. Para você que vai trabalhar, para você que vai estudar, tudo de bom para todos nós. Meus amigos, quero dar início então ao nosso vídeo. Antes da gente começar a falar do Vasco, vou pedir para você aí que está nos acompanhando e por algum motivo ainda não se inscreveu, clica aqui no botão abaixo, é de graça, não vai pagar nadinha, 0800, ajuda o crescimento do nosso canal. Deixa também o tal do joinha, né, o gostei, para nos ajudar. Se quiser continuar nos ajudando, se torne membro. É sempre muito bem-vindo aqui no canal Vascaíno desde sempre. Se aparecer a opção Ipar Vídeo, não pense duas vezes. Clica nessa opção. Você vai ganhar pontuação do YouTube e o nosso canal também ganha pontuação do YouTube, recomendando o nosso vídeo para mais interessados. Então dá essa força aqui para o amigo de vocês. Agora entrando no assunto que mais nos interessa, que é falando do nosso Vasco, mais precisamente da rodada do Campeonato Brasileiro. A 9ª rodada que já terminou nesse domingo, tá, meus amigos? Olha só, tivemos o Ceará vencendo o Sport Recife por 2-0. O Vasco venceu o Fortaleza por 3-0. O São Paulo ganhou do Grêmio no Morumbi por 2-1. E o Corinthians bateu o Santos no Clássico Paulista da rodada na Neoquímica Arena. Placar mínimo, 1-0 para o time do Corinthians. O Bahia levou a melhor no Clássico Baiano, lá no Bavi. 2-1 para o Bahia em cima do Vitória, jogando na Arena Fonte Nova. O Fluminense não saiu do empate lá em Caxias do Sul, diante o Juventude. O placar do jogo foi 1-1. Jogo horroroso, foi Flamengo e Botafogo, né? 0-0. Meu Deus, né? Futebol é surpreendente. É onde a gente pensa que vai dar jogão, não dá nada. A gente pensa que não vai dar nada, dá jogão. E por aí vai. O Red Bull Bragantino saiu na frente do marcador lá em Bragança Paulista, em cima do Palmeiras, né? Parecia que o Bragantino ia arrancar pontos do líder ali da competição. Porém, todavia, entretanto, não foi o que aconteceu. O Palmeiras empatou e virou 2-1 para o Palmeiras, jogando fora de casa. O Cruzeiro, em outro clássico feio também, sem gols, empatou em 0-0 com o Galo Mineiro no Mineirão. E encerrando a rodada, o Internacional de Porto Alegre recebeu lá na Arena Beira-Rio, no Rio Grande do Sul, o time do Mirassol, do interior do futebol paulista, e empataram também no placar de 1-1. Essa rodada com alguns empates, né? Foram 1, 2, 3, foram 4 empates na rodada, tá, meus amigos? Então fica o registro para vocês de todos os jogos dessa 9ª rodada. Agora, terminada a rodada, acompanhe na sua tela como a tabela de classificação se desenha neste momento. Até a próxima rodada vai ficar da forma a qual você acompanha. Nesse momento, o líder do campeonato isolado é o Palmeiras, com 22 pontos somados. O Flamengo, que empatou com o Botafogo, tem 18 pontos e é o segundo colocado. Com 17 pontos é o Cruzeiro na 3ª posição. E o Bragantino também tem 17, se manteve, mesmo perdendo para o Palmeiras, na 4ª colocação. O Ceará está no G5, né? O Ceará tem 15 pontos, é o 5º colocado. O Bahia, que venceu o Vitória no Clássico Baiano, já chega na 6ª colocação, também com 15 pontos. O Fluminense, depois do empate, é o 7º com 14 pontos. E o Corinthians, que voltou a vencer, já é o 8º colocado, também com 14 pontos. O Atlético Mineiro, que não saiu do zero contra o Cruzeiro, tem 13 pontos, é o 9º colocado. O 10º é o Botafogo com 12 e o 11º é o São Paulo, também com 12. Na 12ª colocação vem o time do Mirassol, com 11 pontos. O Vasco, o Fortaleza e o Internacional de Porto Alegre têm 10 pontos somados cada um. O Vasco, neste momento, é o 13º colocado, o Fortaleza o 14º, o Internacional o 15º. O Vitória respirou, mesmo perdendo, está fora da zona do rebaixamento por critério de desempate, mas a coisa não é nada boa para o Vitória, sobretudo essa derrota aí para o Bahia, né? O Vasco que deu bobeira, era para o Vasco estar aí com 13 pontos, mais tranquilo na tabela, e era para o Vitória estar na zona do rebaixamento, mas eles respiraram após vencer o Vasco lá na 8ª rodada, na penúltima rodada do Brasileirão. E dentro do Z4, né, na zona da degola, a famosa famigerada zona do rebaixamento, temos o Grêmio, que é o 17º colocado, com 9 pontos também. O Juventude aparece
na 18ª posição com 8 pontos. E o Santos, hein? O Santos mergulhado em uma crise que parece infindável, né? Sem precedentes. O Santos não consegue engrenar o seu futebol, né? A diretoria do Clube Paulista gastou dinheiro, trouxe jogadores, trouxe zagueiro, trouxe lateral, trouxe meio campo, trouxe meia, trouxe atacante, trouxe centroavante, reformulou o elenco todo, trouxe treinador, já mandou o treinador embora, já trouxe outro treinador, trouxe o Neymar joga, o Neymar não joga, o Neymar joga, o Neymar não joga, o Neymar viaja de helicóptero, o Neymar tá machucado, o Neymar vai pra festa, o Neymar faz de tudo, coitado, menos jogar futebol. E no meio de toda essa situação aí, o Santos é o penúltimo colocado da competição com apenas 5 pontos, hein? Vale lembrar que o Santos acabou de voltar da segunda divisão. Ano passado eles disputaram a Série B, ascenderam, foram campeões da Série B, subiram para a primeira divisão. E esse ano já estamos aí na 10ª rodada praticamente. O Santos é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Uma pressão muito grande lá na Baixada Santista. Um barril de pólvora daqueles. E o lanterna do campeonato é o Sport Recife. Que olha, é muito ingrato o futebol. O Sport faz alguns bons jogos, mas não ganha, não vence e também não convence, né? São só 2 empates e foram 9 rodadas e 7 derrotas do Sport Recife, é o lanterna com apenas 2 pontos somados. Então a tabela se encontra dessa forma que a gente acabou de esmiuçar, de conversar, de explicar aqui para vocês. Então o Vasco, na próxima rodada, a gente tem um clássico aqui do futebol carioca e, é claro, também do futebol brasileiro, um clássico que já definiu finais de vários campeonatos. Vasco da Gama e Fluminense. Fluminense e Vasco, para ser mais exato, o mando de campo é do nosso rival. O jogo vai acontecer no próximo sábado, dia 24 de maio, dia do amigo aqui de vocês, viu? Meu dia do Álvaro Silva, meu aniversário, tá? No dia 24. Eu vou colocar a chave Pix aí para ver se vocês vão me patrocinar um Danone aí. Eu quero só ver, hein? Quero só ver uma Coca-Cola para mim aí. Mais brincadeiras à parte, o Vasco pega o Fluminense no Maraca, meio a meio ali o público, né? A carga dos ingressos vai ser dividida meio a meio. E o Fluminense, que vem de um empate, pode se enxergar com um copo meio cheio, porque jogar em Caxias do Sul contra o Juventude não é uma parada fácil. Juventude dá trabalho, embora esteja na zona do rebaixamento, é um time que dá muito trabalho. Então o Fluminense já está ali na 7ª posição, tem 14 pontos. Se o Fluminense vencer o Vasco, eles chegam a 17 pontos, podendo inclusive entrar no G5. O Vasco entra de novo naquele sufoco, naquele ufa-ufa, né? E se o Vasco vencer o Fluminense, o Vasco chega a 13 pontos, podendo ganhar posições na tabela e, é claro, aos poucos ir se distanciando da parte de baixo, da zona do perigo, né? Da famigerada zona do rebaixamento. E se esse jogo acabar empatado, o Vasco chega a 11 pontos, no máximo pode ganhar ali uma posição do Mirassol, e o Fluminense chegaria a 15 pontos, igualando Bahia e Ceará, né? Então, assim, o empate não é ruim para o Vasco, mas o ideal é, claro, os 3 pontos, é a vitória, né? Agora, o que não pode acontecer, não com o Vasco, mas com qualquer time no mundo, né, é perder. Porque, assim, se o Vasco perder, a gente vai ter agora a decisão na terça-feira da Copa do Brasil. Depois nós temos esse clássico contra o Fluminense, sem o Felipe Coutinho, ele que foi expulso no último jogo contra o Fortaleza. Então seria muito importante para o Vasco um resultado positivo nesse clássico, para dar moral para o nosso grupo, para os nossos jogadores, para o jogo da semana que vem, pela Sul-Americana, em São Januário contra o Melgar. Casa cheia, os ingressos vão esgotar facilmente. Aquele clima, né, com ruas de fogo, a torcida apoiando como sempre apoiou nesses quase 130 anos de história do Vasco. A gente tem essa dura missão na semana que vem pela Sul-Americana. Então é muito importante esse jogo do Fluminense, que está no meio disso tudo, né? Logo depois do jogo da Copa do Brasil, antes do jogo da Sul-Americana, pelo Campeonato Brasileiro, onde o Vasco precisa continuar pontuando, porque está tudo muito embolado. Está muito perigoso o campeonato neste momento. Seria muito bom o Vasco vencer, chegar a 13 pontos e se consolidar ali no meio da tabela, pelo menos na próxima rodada, é claro, dependendo também de combinações de outros resultados, tá, meus amigos? Então fica o registro para vocês da tabela e dos resultados dessa 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como eu já mencionei, na 10ª rodada, sábado que vem, o Vasco pega o Fluminense no Maracanã. Meus amigos,
Perdão pela tosse. Olha só, os nossos jogadores treinaram neste domingo no CT Moacir Barbosa, tá? O Vasco jogou sábado de 6h30 em São Januário. O jogo acabou ali 8h30. O Vasco teve a noite de descanso, mas na manhã de domingo já se reapresentou no CT Moacir Barbosa, já visando ali a preparação para o jogo contra o Operário pela Copa do Brasil. O Vasco entra em campo nessa terça-feira, também em São Januário, às 8 horas da noite, hein? Gente, eu não sei vocês, mas eu tô numa ansiedade daquelas, né? Porque Copa é Copa, né? Copa do Brasil. Ano passado nós chegamos na semifinal, né? Vocês se lembram? E esse ano o Vasco quer, claro, chegar novamente às fases ali, né? Que vão pagando bem, que vão deixando a gente melhor, mais confortável na competição. Então, é um jogo complicado, tá? O Operário, embora seja um time com todo o respeito, é claro, à torcida e ao clube, é um clube de menor expressão, é um clube ali que joga a segunda divisão do futebol brasileiro, jogam lá, é claro, a Série A do futebol paranaense, né? É um time de operários mesmo, né? Desculpa do trocadilho da palavra, mas de fato são jogadores que se doam, né? São jogadores que realmente entendem o clube que estão jogando, as limitações, e sabem o que tem que fazer para tentar neutralizar um gigante como, por exemplo, o nosso Vasco, que está diante deles nessa decisão. O primeiro jogo foi 1-1, jogando lá em Ponta Grossa, no Paraná. O Vasco saiu na frente no marcador, abriu o placar 1-0, depois no segundo tempo cedeu um empate, o jogo terminou em 1-1. Lembrando que se tivermos outro empate nessa terça-feira jogando aqui no Rio, nós teremos cobranças de pênaltis, não tem vantagem por ranking, por nada, tá? Então, empate lá, empatou aqui, é pênalti. É simples assim. Se o Vasco perder qualquer placar que seja, o Vasco está eliminado. E se o Vasco vencer por qualquer placar que seja, 1-0 ou 5-0, tanto faz, o Vasco passa de fase. Então, é um jogo muito importante. A gente sabe que a diretoria do Operário já se mobilizou, já mobilizou os atletas e sua torcida para esse jogo, porque se para o Vasco, que é um clube gigante, é um clube de massa, um dos maiores times do futebol brasileiro, é um jogo muito importante, imaginem para o Operário, né? Porque eles podem, por exemplo, garantir, caso eles avancem, passem de fase nessa competição, quase 3 milhões de reais. Para um clube de Série B é muita grana, é muito dinheiro, sem contar a visibilidade, né? E você avançar numa competição de mata-mata diante um gigante, que é o nosso time. Então, vocês podem ter certeza, o time do Operário não vem para o Rio de Janeiro para comer churrasco, para curtir baile em comunidade, para tomar banho em praia, para dar rolê no shopping ou para ir no show de artista famoso. O time do Operário está vindo para o Rio de Janeiro, literalmente, né, com a faca nos dentes para enfrentar o Vasco, porque sabe que é tudo ou nada. E num jogo onde tudo pode acontecer, uma bola pode mudar a história da partida, uma saída errada na linha defensiva, o goleiro se der uma bobeira, um pênalti infantil, alguma situação pode atrapalhar e atrapalhar muito a vida do Vasco na Copa do Brasil. Então o Vasco está 100% também mobilizado para esse jogo. Existe uma história agora, né? O Vasco deve poupar o time para o Brasileiro, deve focar nas Copas ou dá para abraçar tudo? Olha, dá para disputar as 3 competições com esse elenco do Vasco hoje? Não dá, tá? Vou ser bem sincero para vocês, para disputar ali em alto nível, não dá. Mas tendo em vista que nós fizemos o dever de casa, ganhamos a última rodada no Campeonato Brasileiro, do Fortaleza, tendo em vista que o Vasco só depende de si próprio, jogando dentro de casa, com o apoio do seu torcedor, um placarzinho mínimo, 1-0 é o que basta para o Vasco passar de fase, a gente fica mais otimista, né? Vamos dizer assim, as coisas estão conspirando a favor do Vasco. Mas fatores como esses não entram em campo. Quem entra em campo são 11 jogadores de cada lado, né? O Vasco vai ter 12 jogadores porque teremos a torcida que joga junto. É o fator casa. Esse é o grande diferencial. Tá? Então vamos ficar ligado nesse jogo. O o Fernando Diniz é com F também, né? A gente confunde. O Fernando Diniz, o nosso novo treinador, falou que dá para o Vasco dirigir suas energias para a Copa do Brasil, mas sem também abandonar o Campeonato Brasileiro. Algo parecido com isso foi feito, inclusive, lá em 2023 com o Fluminense,
quando eles foram campeões da Libertadores, tinha esse dilema, e o Campeonato Brasileiro, disputa, não disputa, né? O Diniz conseguiu ir intercalando, ganhava uma aqui, perdia uma ali, empatava outra aqui, aí perdia uma outra, aí ganhava outra, colocou o time do Fluminense ali sem risco de rebaixamento e conseguiu ser campeão das Américas, né? Inclusive é por isso que o Fluminense vai disputar o Mundial de Clubes no mês que vem. Então o fato é que dá para o Vasco buscar essa vaga na Copa do Brasil, sim, tá? Dá para buscar, sim. Outra coisa, o Fluminense também vai jogar no meio de semana e o Vasco jogou em casa. O Fluminense teve que jogar lá em Caxias do Sul, então os caras estão mais cansados do que o Vasco. Vão ter essa viagem de volta para o Rio de Janeiro, o jogo do meio de semana, depois vão se preparar para enfrentar o Vasco. O Vasco não jogou em casa, não viajou, vai jogar na terça-feira de novo em casa, aí vai ter todo o restante da semana para se preparar para enfrentar o Fluminense. Então o Vasco, até na questão do clássico, tá ali um passinho à frente. Pelo menos aí 24 horas a mais de preparação para o clássico o Vasco vai ter em comparação ao Fluminense. Tá, meus amigos? Então, o meu palpite para esse jogo, tendo em vista o jogo que nós fizemos contra o Fortaleza, que foi um belíssimo jogo, né? Mas tendo em vista que o nosso time é o Vasco, né, que é um time que deixa a gente maluco o tempo todo, não dá para botar placar alto, não. Olha, no último jogo eu acertei, hein, rapaziada. Vocês lembram que eu falei aqui, ó, é jogo para mais de um gol ou para mais de 2 gols e meio. Ainda falei. E deu certinho, foi 3 gols, 3-0 Vasco. Né? Uma rapaziada que botou aquela odd aí. Vitória do Vasco, mais de 2 gols e gol do Verratti, meu irmão, se você bota 10 pratinhas, 100 pratos, você faz uma grana. Mas sempre, ó, brincando aqui, falando de casa de aposta, mas sempre com responsabilidade. Eu tô falando aqui só a questão do palpite. Se o dinheiro é de pagar a conta, paga a conta. Não vai fazer lambança não. Eu só tô falando aqui mesmo, né? Porque a rapaziada gosta de fazer aquela fezinha no dia do jogo. Mas, meus amigos, é o seguinte. Meu palpite para esse jogo. 2-0 Vasco. Meu coração pede 2-0 Vasco. Mas eu tô sentindo que é 1-0 naquele jeito, né? Léo Jardim fazendo defesa, a torcida apreensiva, torcedor virado de costas pro campo para não infartar. Eu quero 2-0 Vasco, tá? Mas tá com cara, esse jogo tá com cara de ser um pouco dramático. Tomara que eu esteja errado, né? Que não tenha drama nenhum, que o Vasco avance com tranquilidade. Mas, mais uma vez, só para frisar, eu acho que é 2-0 Vasco diante do time do Operário. Inclusive, no nosso vídeo dessa segunda-feira à noite, para terça, né, de madrugada, nosso Madruga Vasco, de terça-feira, a gente vai falar, é claro, das prováveis escalações e todo o panorama envolvendo o Vasco da Gama e o Operário pela Copa do Brasil, tá, meus amigos? Agora, vamos mudar de assunto? Vamos falar do mercado da bola, tá? Porque o nosso atacante chileno, Jean David, ele foi pré-convocado para as eliminatórias da Copa do Mundo, da seleção chilena, ele que nem vem jogando com a camisa do Vasco, diga-se de passagem, né? O Jean David desperta interesse de vários clubes, né? A gente sabe que o Tijuana do México tem interesse nele, o Querétaro também tem interesse nele, né? E além desses 2 clubes, né, o Colo-Colo também do futebol chileno demonstra interesse na contratação do Jean David, né? Para nós aqui do Brasil, ele apareceu agora no futebol, mas o Jean David já tem uma carreira ali no futebol chileno e também no México, onde ele se destacou. O Vasco foi lá, trouxe ele e não deu certo. Então, Jean David muito próximo de deixar o Vasco. Né? A gente não sabe se nesse primeiro momento se será por empréstimo ou se será uma transação em definitivo, mas a gente sabe que existem vários clubes que têm interesse na contratação de Jean David. Clubes do México, dos Estados Unidos e também do futebol chileno. Outra situação envolvendo o mercado da bola é do nosso volante Jair. Né? A gente já falou sobre isso no último vídeo, todos os canais de Vasco estão falando sobre isso. Existe uma possibilidade do Vasco colocar o Jair para negociá-lo, né? Nessa janela de meio de ano, uma vez que depois que voltou de lesão, o Jair não conseguiu encontrar seu bom ritmo de jogo, a sua melhor forma. Ele tem qualidade, é um bom jogador, chegou no Vasco para ser o camisa 8 do Vasco, a histórica camisa 8 do Juninho Pernambucano, nunca conseguiu ser esse cara, mas também não é ruim, né? É um jogador ok, mas o que está pegando é os vencimentos mensais dele, né? Há quem diga hoje no Vasco que o salário do Jair seria algo na casa de 900 mil reais, quase R$1 milhão. O que acontece é que para um jogador que quase não consegue jogar 2, 3 jogos como titular seguido, ainda está voltando a recuperar sua boa forma, ainda é aquele ponto de interrogação, você pagar R$1 milhão
de fato é puxado, é muita grana. E o Vasco precisando reforçar o seu setor ofensivo, né? Então, por isso, como o Jair já jogou 6 jogos na temporada, o Vasco não relacionou ele no último jogo e o Diniz falou que ele pode, inclusive, deixar o Vasco no meio do ano. Vamos acompanhar. O empresário do Jair, o staff dele, já afirmou que ainda não tem proposta oficial pelo meio-campista, tá? Ainda não tem proposta. Surgiu aí, alguns rumores surgiram de que o Atlético Mineiro e o Internacional teriam interesse na contratação do Jair. Eu gostaria que ele ficasse no nosso elenco. O que pega é o salário, né? O salário é uma coisa que realmente, de fato, é puxado. Quase R$1 milhão, né? Não sei, vamos ter que aguardar. Outra situação, Dimitri Payet. Tem gente cravando já no Rio de Janeiro que o Payet teria já avisado o dono da residência onde ele mora no Rio de Janeiro que ele não vai mais ficar na casa, que ele vai entregar a residência. Há quem diga então que o Payet estaria entregando sua residência. Todos nós sabemos que o contrato dele com o Vasco está terminando. Então o Payet pode de fato estar deixando o Vasco logo agora nas próximas semanas, quando o contrato dele termina. Ele pode inclusive disputar seus últimos jogos com a camisa do Vasco nesses próximos dias. Por outro lado, o Fernando Diniz falou que quer recuperar o futebol do Payet. O Diniz inclusive conversou bastante com o Payet nesse domingo. O Payet treinou junto com o elenco normalmente. Então a gente não sabe qual foi o desenrolar dessa conversa, se o Diniz vai dar aquela apertada para tentar trazer o Payet de volta para atuar em alto nível, ou se não, se o francês falar, não tem mais clima, tem todo esse imbróglio envolvendo justiça, polícia e coisa e tal, minha família está na França. Às vezes o cara quer ficar pelo clube, pela parte esportiva, mas de repente a parte extracampo pode estar pesando contra para ele não permanecer no Vasco. Então vamos aguardar também, mas o Payet também pode estar deixando o nosso gigante da colina. Outro jogador que pode estar de saída é o nosso lateral direito, Puma Rodrigues, porque ele é da seleção do Uruguai, ele está sempre sendo convocado periodicamente para a seleção uruguaia, mas como o nosso titular hoje, indiscutível, absoluto, é o nosso PH, o Paulo Henrique, que está jogando fino da bola, tem jogo que ele dá os moles dele, mas está jogando bem no panorama geral. O Puma Rodrigues perdeu espaço no time do Vasco, já não é de agora, desde o ano passado. E o atleta quer atuar em um clube onde ele tenha mais minutos, mais jogos, né? Para que ele, quem sabe, tenha uma chance de ser convocado para a Copa do Mundo do ano que vem. Então, com isso, o Puma Rodrigues também pode deixar o Vasco no meio dessa temporada, na próxima janela. O Vasco poderia ou emprestá-lo ou, de repente, vendê-lo em definitivo. Vamos acompanhar de perto, vamos ficar ligado nessa situação. Se tratando de folha salarial, que o Puma quer realmente voltar para a seleção, para disputar uma Copa, porque quer ter mais rodagem, a gente entende ele deixar o time, o clube. Por outro lado, se tratando de elenco, é ruim também de se desfazer de um Puma Rodrigues, porque se o PH acontece alguma coisa, quem vai ser o titular? Tem o Paulinho da base, muito bom lateral, né? Mas será que o Paulinho está pronto para pegar uma Série A de Brasileirão, uma Sul-Americana, uma Copa do Brasil no mata-mata? Tem essas questões também, né? A gente sabe que o Paulinho tem muita personalidade, joga na seleção brasileira, as categorias de base do Vasco, você foi multicampeão na base do Vasco, né? Então assim, tem essa ressalva, não sei, vamos ter que aguardar. Então alguns jogadores podendo deixar o Vasco, e o Vasco, é claro, que pretende ir ao mercado, né? Agora vamos ver como é que vai ser a saída ao mercado do senhor Pedro Paulo de Oliveira, né? O nosso Off the King, the Paul and the Man, o nosso presidente, né? Vamos ver, porque às vezes esse negócio de ir ao mercado do Pedrinho é mais ir a xepa, né? Para pegar lá o restinho que sobrou da feira, né? Aí não tá adiantando. Se é para ir ao mercado, é para ir de verdade mesmo. É para comprar filé mignon, é para comprar, coisa de qualidade. Para contratar pro Vasco não adianta trazer langanha não. Mas tem que trazer jogador de ponta, jogador de primeira linha. Porque jogador que é ponto de interrogação, a gente usa a molecada da base, que são jogadores do Vasco, já estão aí mesmo, pelo menos já conhece a história do clube, é só colocar para jogar, não tem que gastar dinheiro. Agora, você gastar dinheiro para colocar um jogador meia boca aí, pé de rato, vamos dizer assim, que não arruma nada, aí é melhor botar um moleque da base, pelo menos já é um garoto do clube. E pode ser uma grata revelação, assim como a gente vem vendo nos últimos anos aí várias revelações da base do Vasco, que o Vasco pode ter todos os problemas, mas a base do Vasco revela muitos jogadores. Vários jogadores. Né? Toda hora aí o Ryan agora tá parecendo que vai desabrochar.
né? Tem aí o menino Paulinho que eu acabei de falar para vocês, tem o Leandrinho que está lá no Al-Shabaab na Arábia Saudita, que está emprestado, que é um bom jogador, também revelado na base. Tem o Luiz Gustavo, que já chega ao seu 8º jogo, se eu não me engano, como titular do Vasco, jogando bem. Tem ali o caso do GB, que voltou para a base, mas também tem qualidade. Então o Vasco todo ano revelando jogadores, né? Então se for para contratar qualquer jogador, investe na base. Agora se vai trazer, traga jogador de qualidade, para chegar e resolver. Igual foi feito, por exemplo, com o Verratti, igual foi feito com o Nuno Moreira, com o Léo Jardim, com o Paulo Henrique, com o Hugo Moura. Sabe, são esses jogadores que chegaram e mudaram de fato a cara do Vasco. Não são jogadores que chegaram e são só mais um no plantel. Não, hoje o Vasco é inimaginável, né? É uma utopia, é algo que ninguém imagina hoje o time do Vasco jogando sem Verratti, jogando sem Léo Jardim, jogando sem o Hugo Moura, o próprio Paulo Henrique, que são peças do nosso time, né, que chegaram e entregam muito, né, em alto nível, né, em alta performance. Tá, gente? Então fica o registro para vocês se tratando do mercado da bola. Agora eu quero falar com vocês sobre a CBF, tá? Porque com a determinação da Justiça do Rio de Janeiro, o ex-presidente Edinaldo Rodrigues foi afastado da CBF, como vocês já sabem. A FIFA, por sua vez, está pressionando a CBF, pode inclusive punir a seleção brasileira e os clubes aqui do Brasil, uma pressão muito grande, para que haja logo as eleições para eleger, para escolher o novo presidente da CBF. O Vasco tomou a dianteira da situação. Tá? O Vasco levantou a bandeira para apoiar o dirigente Samir Schaud. Tá, gente? Isso mesmo, Samir Schaud. Ele é da Federação do Futebol de Roraima e o Vasco já levantou a campanha para apoiá-lo. Existia ali uma possibilidade do presidente da Federação Paulista. O Vasco não gostou a forma que foi conduzido ali nos bastidores por outros cartolas para tentar apoiar o dirigente da Federação Paulista. O Vasco não apoiou. E o Vasco então já lançou aí, né, dizendo assim, ó, nosso candidato, né, o Vasco apoia então, né, já tomou a frente para apoiar o Samir Schaud, que deve ser eleito como novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Meus amigos, agora se tratando do nosso artilheiro Verratti, nosso centroavante argentino, nosso hermano, né? Baila que baila, né? Nosso conteúdo de ontem eu até coloquei Vasco bailou, né? Baile na colina, a barreira virou baile, né? Não tem? A barreira vai virar baile? Pois bem, lá na Argentina, né? Los hermanos, né? Degustam muito de bailar um tango, né? Então eles gostam de um tango, né? Pam, pam, pararam, pam, pararam, pararam, pam, pam, pam. Pois é, Verratti tá bailando e tá bailando bonito, né? São 7 gols no Campeonato Brasileiro, artilheiro da competição. Ele que já foi artilheiro do Campeonato Carioca esse ano, foi artilheiro ano passado da Copa do Brasil e brigou até as últimas rodadas também pela artilharia do Campeonato Brasileiro. O Verratti está batendo recordes em cima de recordes, meus amigos. O nosso camisa 99, simplesmente, além de estar ganhando o coração do torcedor do Vasco, está ganhando espaço na história do nosso clube. Por quê? Acompanhe esse ranking que está na sua tela, porque o Roberto Dinamite, o maior de todos os tempos com a camisa do Vasco, marcou em campeonatos brasileiros 181 gols. O Romário, o nosso baixinho Romário, eu cresci vendo o Romário jogando, meu Deus do céu, o homem era enjoado, jogava muita bola o baixinho, né? Pô, peixe, pô. Né? O Romário era brabo. 83 gols com a camisa do Vasco em campeonatos brasileiros, tá, gente? O Edmundo, o animal, 79 gols, o terceiro maior artilheiro da história do Vasco em campeonatos brasileiros. O Ramon, 47 gols. O Valdir Bigode, quinto colocado nesse ranking, tem 41. O Juninho Pernambucano tem 39 gols. Leandro Amaral, baita centroavante, o Leandro Amaral também, vi muito ele jogar com a camisa do Vasco, tive a oportunidade de vê-lo jogando no estádio, que centroavante também era o Leandro Amaral. O Leandro Amaral marcou 32 gols com a camisa do Vasco, tá? Deixa eu ver aqui, o Bebeto de Freitas, né, o tetracampeão do mundo em 94, ele anotou com a camisa do Vasco 30 gols em campeonatos brasileiros. E Pablo Verratti, nosso centroavante, já tem 29. Tá? Deixa eu ver aqui, ó. Verratti é o nono, já é o nono no ranking dos maiores artilheiros do Vasco em campeonato brasileiro.
Já ultrapassou inclusive o Bismarck e o Paulinho, tá? Gente, o campeonato está em andamento. Vamos entrar ainda na 10ª rodada. Ainda faltam aí, são 38, ainda faltam 21 jogos para acabar o campeonato. Meus amigos, o Verratti já tem 29 gols. E aqui o Bebeto tem 30. O Leandro Amaral tem 32. O Juninho Pernambucano tem 39. E o Valdir Bigode tem 41. Olha, se o Verratti continuar nessa toada, nos próximos jogos ele já passa o Bebeto e o Leandro Amaral. Se ele continuar nesse pique dele aí. E aí depois, meus amigos, é só uma questão de tempo para ele alcançar o Juninho Pernambucano e o Valdir Bigode. E se o Verratti passar o Valdir Bigode, aí ele vai para as cabeças, porque aí depois vai faltar o Ramon, que é 47. Ele passando o Ramon, aí fica complicado, que aí são 79 gols do Edmundo, né? Mas, meu irmão, o Romário meteu gol até 40 anos e fez mais de 1000 gols na carreira. Por que não o Verratti pode continuar metendo gols aí daqui nos próximos anos com a camisa do Vasco? O homem fede a gol, né? O homem pisa na área, é caixa. E pro senhor Flá Dias, né, lá do Alô Turma, aquele fanfarrão, né? Um homem é um senhor, tem idade pra ser meu pai, né, cara? É brincadeira um negócio desse. O cara era Flamengo, virou vascaíno com 20 anos de idade. Beleza, bacana. Flamenguista quer pular o muro, quer virar Vasco? Seja bem-vindo ao Gigante da Colina agora. Eu fico bobo de ver um cara que era flamenguista até 20 anos de idade, vira vascaíno, apoia o pior presidente da história do clube, e muita gente fica batendo palma pra esse cara aqui no YouTube, né? Eu acho interessante é isso. E o pior de tudo é que nessa semana o senhor Flá Dias falou lá no canal dele, lá no Alô Turma, falou lá que o Verratti é ruim com a bola nos pés, que o Verratti não faz 10 embaixadinhas se der a bola pra ele, que fora da área ele é caneludo. Meu Deus! Se o cara é caneludo, já tá entre os maiores artilheiros do Vasco em campeonatos brasileiros, imagina se o cara não fosse caneludo, hein? Aí só pra calar a boca do Flá Dias, o que o Verratti fez no último jogo? Porque o Flá Dias falou que ele só sabia fazer gol de cabeça. O Verratti meteu 2 gols com o pé. Então, meus amigos, tá provado, contra fatos não há argumento. O Verratti chegou, o nome dele era estranho, Vegete. Aí a gente descobriu que não é Vegete, é Verratti. Já ficou melhor a pronúncia, né? Aí já chegou com um nome meio engraçado. Mas, meu irmão, o cara chegou na sexta, treinou no sábado e já fez gol no domingo. O cara foi um dos artilheiros no ano em que o Vasco brigou para não cair e ele ajudou o Vasco a não cair. No ano seguinte, o cara foi artilheiro da Copa do Brasil, um dos artilheiros do Carioca e um dos artilheiros do Brasileirão. Nesse ano, ele já foi de novo artilheiro do Campeonato Carioca e já é novamente um dos artilheiros do Brasileirão e briga pela Copa do Brasil. Então, assim, o cara tá fazendo história com a camisa do Vasco. Meu irmão, quer arrumar um problema comigo? É falar mal do Verratti. Pode falar o que quiser do Verratti, gente. O Verratti tem hora que ele faz as maluquices dele, sai fora da área, vai lá marcar os outros sem necessidade, corre pra caramba, se doa, discute com os outros em campo. Mas, meu irmão, o cara, ele tem moral pra isso. Ele pode falar e desfalar o que ele quiser nesse time do Vasco. O Verratti não entrega a paçoca, a bola cai no pé do homem, é caixa. Se colocar a bola de qualquer maneira no alto, ele dá um jeito. A bola vem quadrada, ele faz um jeito para a bola ficar redonda, ele consegue colocar para dentro do gol. Dá assistência, sabe fazer pivô, sabe fazer troca de passe, porque o pessoal fala que ele é caneludo. O Verratti pega a bola direto no meio campo, ou antes do meio campo, ou um pouco depois do meio campo, ali naquela intermediária. Direto ele pega a bola, levanta a cabeça, ele faz várias enfiadas de bola, dá passe, dá tapinha na bola toda hora pro Ryan correr na frente. Dá tapa na bola toda hora pro Coutinho, pro Nuno Moreira, faz tabela, faz pivô. Então, assim, quem fala que o Verratti não sabe jogar, que ele é caneludo, que ele só faz gol de cabeça, desculpa. Não sabe jogar nem videogame, tá? Eu pensava no início que era isso mesmo, é só gol de cabeça, ele só sabe cabecear. Mas, gente, o homem tá mostrando que o negócio dele é fazer gol. O negócio dele é fazer gol. Não importa se vai fazer gol de barriga, se vai bater com o bumbum na bola, a bola vai entrar, se vai fazer gol de canela, se o gol é de cabeça, se o gol é chutando, se é de dentro da área, se é de fora da área. O negócio do homem é balançar as redes. É o nosso artilheiro El Pirata. E olha, eu tenho pra mim que esse ano e no começo do ano que vem o homem já passa aí o Ramon. Eu tenho pra mim, tá? Não é impossível, ele pode fazer história, fazer mais 18 gols esse ano no Campeonato Brasileiro, ser o artilheiro isolado e passar o Ramon. Não é impossível. Futebol, né? No último jogo foram 2 gols. Se ele mantém essa levada aí, né? Por que não? Mas ele ainda tem um bom tempo de contrato com o Vasco. Eu acredito no potencial do nosso centroavante. Meus amigos, é isso então que nós tínhamos para trazer para vocês.
para falar do nosso gigante. A gente se vê mais tarde para já projetar o jogo dessa terça-feira. E é claro, né, com fé no homem, né? El Pirata, vamos colocar fé no homem, como joga muita bola e a gente precisa da qualidade do Verratti para avançar na Copa do Brasil. Obrigado, meus amigos, pela audiência, um abraço, muito obrigado pela sua moral, pela sua atenção e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal vascaíno desde sempre. Valeu e valeu, Vasco!